A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. É um privilégio poder estar aqui mais uma vez neste vídeo, trazendo mais uma porção da palavra do Senhor Jesus Cristo para os nossos corações. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu ministério, toda a sua vida, em nome de Jesus. Queremos trazer hoje a palavra intitulada sobre Jesus falou da realidade do céu e do inferno. Nós vamos trazer esta palavra baseada aqui no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 16, versículo 19 em diante, até o versículo 31. Diz assim a poderosa palavra de Deus: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que alguns dos mortos ressuscite. Amém. Meus queridos, esse texto sagrado aqui, o Senhor Jesus conta uma parábola que a epígrafe tem como o título A Parábola do Rico e Lázaro. Nesta parábola aqui, o Senhor Jesus não isenta a vida pós a morte. O Senhor Jesus, ele traz explicitamente o que realmente acontece no mundo espiritual após esta vida aqui terrena. Quando ela se finda, se começa a vida eterna. Isso é para todos os seres humanos. Não importa a raça, a cor, os status sociais, não importa se é rico, se é pobre, se tem influência, um dia todos passarão dessa vida para a vida eterna. Então, aqui o Senhor Jesus inicia esta parábola dizendo desta maneira: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias
regaladamente e esplendidamente. Preste atenção, esta parábola já inicia dando aqui o Senhor Jesus, dando a biografia da vida e o estilo que esse homem rico vivia. O estilo dele era de esbanjamento, ostentação. Ele vestia as roupas mais caras da época, só roupas de marca. Ele era um homem que vivia dando festas, era um homem que gostava de que seus amigos nas festas observassem os bens que ele possuía. Ele amava a ostentação. Aqui o versículo 1 deixa bem claro que ele tinha muito dinheiro. Não era pouco não, era muito dinheiro. Esse homem era bilionário. Por quê? Esse tecido aqui, esta roupa que ele vestia, o tecido diz que ele vestia púrpura, tá? E linho finíssimo. Sabe quem é que na época aqui de Jesus vestia de púrpura? Somente rei, somente imperador, só pessoa da classe alta e altíssima. Quase ninguém tinha condição de mandar fabricar roupa com esse tecido de púrpura. Essa tinta azulada, ela era tão caríssima porque era extraído uma resina da concha de um molúsculo do fundo do mar. E para se juntar uma grande quantidade dessa tinta, levava-se meses ou até anos, mas se fabricava essa tinta e tingia-se tecidos caríssimos. E por esta razão que esse tecido aqui, tá? Que este rico vestia-se todos os dias, enquanto que é bem explícita a explicação do contexto histórico, que os reis, as rainhas, os imperadores só se vestiam de púrpura e de linho finíssimo em épocas especiais, em ocasiões especiais, de festas ou de um pronunciamento em público. Mas esse homem aqui era tão rico que ele se vestia com roupa de rei e de imperador todos os dias, tá? E ele vivia regaladamente, ou seja, muito vinho, muita comida boa, tudo isso ele desfrutava. Ele tinha influência, pois ele tinha muito dinheiro. Mas veja aqui também o que a Bíblia diz no versículo 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Ou seja, este rico, ele tinha hospedado no seu portão, tá? Um mendigo de nome Lázaro. Quem foi que colocou Lázaro lá? A Bíblia não narra. Quem sabe podemos conjecturar que foi pessoas que se condoeram da situação de Lázaro ou seus amigos que colocaram ele lá. A palavra jazia, tá? A palavra jazia no original grego significa esbebleto, ou seja, foi jogado. A palavra jaz significa deitado no sentido horizontal. Este homem, que era mendigo, não aguentava se sustentar de pé. O texto mesmo que acabamos de ler diz que ele era tomado de chagas, tomado de feridas. Úlceras haviam invadido a sua pele. Este mendigo, ele ficava na porta do rico. Por quê? Ele desejava comer as migalhas que sobrava da mesa do rico. Com certeza, toda a comida que era lançada fora, que era desperdiçada, o rico não queria comer, então era alívio para o mendigo, era o sustento para o mendigo. O mendigo se alimentava do resto, das migalhas que caíam da mesa do rico, ou seja, a sobra da sobra da sobra. O mendigo se alimentava com resto de comida. Isso mesmo, mas
o texto não para por aqui. A Bíblia diz no verso 21 que o mendigo desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E tem outro detalhe no versículo 21. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Este homem era tão tomado de chagas, de até mesmo feridas, úlceras na pele, que o alívio para aquele homem era quando os cães lambiam as suas feridas, lambiam as suas chagas. Quanto sofrimento na vida de uma pessoa. Enquanto os amigos do mendigo eram os cães que lambiam as suas chagas, o rico, que não está aqui nesse texto sagrado registrado o seu nome, está no anonimato, estava dentro do seu palácio banqueteando, fazendo festa, rodeado de uma enorme multidão de pessoas, comendo suas deliciosas comidas que os seus funcionários prontavam, as suas cozinheiras particulares cozinhavam o vinho da sua adega, quem sabe vinhos importados, tá? Enquanto isso, o mendigo ficava à porta daquele se contentando com as migalhas e, lógico, deitado na sarjeta, deitado no chão, sentindo dores. Mas aquele mendigo era amigo de Jesus. Aquele homem, mesmo sendo mendigo, era amigo de Jesus. Amava Jesus, amava a palavra de Deus, respeitava, tinha temor a Deus. A sua condição social não o impedia de ter comunhão com Deus. Aleluia! A sua comunhão, aleluia, com Deus era o seu norte. A sua comunhão com Deus era algo principal da sua vida. E o texto sagrado ainda continua a dizer, no versículo 22, aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Meus queridos irmãos, a Bíblia diz que quando o mendigo morreu, a recepção para o mendigo foi os anjos de Deus. Os anjos desceram das mansões celestiais e foram em busca de Lázaro. A alma, o espírito de Lázaro foi recepcionado pelos anjos do Senhor e foi levado por 2 anjos, aleluia, até os céus, até o seio de Abraão. Que coisa gloriosa, meus queridos, aleluia. Agora, aqui no versículo que diz, o 22, que quando o rico morreu, ele foi sepultado. Significa que o rico teve uma cerimônia fúnebre de alto escalão. O celebrante, quem sabe, filosofou lindas palavras. Os convidados usavam as roupas de gala naquele velório e também toda a família pranteando com direito a um velório até mesmo suntuoso, caixão caríssimo de madeira, quem sabe madeira importada. O rico foi sepultado, tá? Isso significa que ele teve honra até na hora da morte física. Mas o mendigo, a Bíblia diz que morreu. Mas quem foi que recepcionou o mendigo? Foram os anjos do Senhor. Quando a Bíblia diz que o mendigo morreu, significa que por ele ser um mendigo, quem sabe, não teve honraria funeral, não foi sepultado nem velado num caixão, foi largado em cima de um terreno baldio, ou, quem sabe, fizeram uma vala e enterraram o corpo dele, porque
o texto aqui não diz que ele teve honraria no seu sepultamento. Até porque muitos tinham nojo do mendigo, porque ele era tomado de chagas, era tomado de úlceras purulentas, e só os cães vinham lamber-lhe. Sabe por que os cães vinham lamber a Lázaro? Porque o cão é um animal carnívoro e, com certeza, por aquelas chagas estarem sangrando, atraía a atenção o faro dos cães que vinham lamber-lhes as chagas. Mas a Bíblia diz que quando o rico morre, ele é sepultado, teve honrarias, mas Lázaro não teve a honraria de um sepultamento digno, né? Palavras palavras na cerimônia fúnebre, ele não teve isto, consolo para os seus parentes. Quem sabe nem os seus parentes compareceram para ver o seu corpo ali estendido, jaz, sem vida. Mas a Bíblia diz que ele foi recepcionado pelos anjos. Glória a Deus, glória a Deus. Agora veja o versículo 23. E no Hades ergueu os olhos, o rico, depois de ter sido sepultado. Olha só, é a sequência que a Bíblia diz após o rico ter sido sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Vejamos um detalhe aqui, que os papéis se inverteram na eternidade. Você lembra que o texto se inicia dizendo que o rico vivia esplendidamente, regaladamente, vestia as melhores roupas, e que no seu portão tinha um mendigo, que é este Lázaro aqui, que quando o Senhor Jesus começa contando a parábola, ele fala o nome de Lázaro, mas o nome do rico não é dito nesta parábola. Sabe por quê? Lázaro era reconhecido no céu, não era reconhecido aqui na terra. Por isso que o nome de Lázaro é citado pela pessoa do Senhor Jesus nessa parábola. Mas o nome do rico não é dito por Jesus. E você acha que Jesus não sabe, não conhecia o nome desse rico? Sabia. Mas só que, estando aqui na terra, este rico tinha popularidade, ele desfrutava de muitos privilégios, porque os seus muitos dinheiros podiam lhe oferecer, mas riqueza terrena não é sinônimo de privilégios celestiais. Não é sinônimo de privilégio de vida eterna com Cristo. Tanto é que este rico aqui não era conhecido no céu. Quantos que são empresários que têm tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, eu estou falando é de muito dinheiro, que nem sabe quanto tem, que ele viaja de avião como se você e eu, que embarcamos em um ônibus para ir para o trabalho, levamos 1 hora, 2 horas de viagem. Essas pessoas têm tanto dinheiro que pegam um voo de um país para o outro, como que a gente pega um ônibus, embarca um ônibus para ir para o trabalho, para voltar de uma cidade para outra. E nem sentem falta do dinheiro que pagou a passagem aérea, porque tem muito dinheiro para gastar. Mas preste atenção, a Bíblia diz que os papéis se inverteram. Aleluia! No versículo 23, a Bíblia vai dizer que o rico ergueu os olhos e viu Abraão, e viu também a Lázaro no seio de Abraão, ou seja, num lugar de delícia, num lugar de descanso. A palavra ergueu aqui significa que o rico, ele observou
que onde Lázaro estava era o lugar acima. Para você erguer os olhos, você tem que levantar os seus olhos. Para você ver algo que está acima de você, você precisa erguer os seus olhos. Deixa eu te explicar algo aqui. Há muitas pessoas que fazem confusão o que é realmente que acontecia quando morriam as pessoas antes da morte de Cristo. Vou te explicar à luz da Bíblia Sagrada. Antes da morte de Cristo, o que vigorava era o sacrifício. O sacrifício que Deus ordenou, tá? Para que, através do espargimento do sangue de animais, como touro, como cordeiro, tá? Que eram aspergidos sobre o altar, e o holocausto também era oferecido porque era uma vítima no lugar do pecador. Era este o sistema do Antigo Testamento que funcionava. E quem tinha fé em Jesus Cristo, aliás, quem tinha fé em Deus através desses sacrifícios, e todos que morreram, né, crendo que se obedecessem a Deus e oferecessem sacrifício, porque esses sacrifícios apontavam para a morte de Cristo, que faria um único sacrifício perfeito para a salvação de todo aquele que nele cresce. Tipo, desde Moisés, todos que creram nesse sistema sacrificial, quando morriam, iam para um lugar chamado seio de Abraão, tá? E quem morria sem crer na palavra de Deus, desde a época de Moisés, já ia para o tormento eterno, para o Hades, que é o inferno. É por isso que nesta passagem bíblica aqui, você vai ver o rico olhando para cima, porque o inferno fica abaixo. Eu vou confirmar isso para você agora. Provérbios capítulo 15. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Provérbios capítulo 15 e o versículo de número 24. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para aquele que se desvia do inferno que está embaixo. Então, quem morria e até hoje morre sem obedecer a palavra de Deus, sem dar crédito à palavra de Deus, vai direto para o abismo, vai direto para o inferno. E por que o rico viu a Abraão e a Lázaro num lugar de delícia? A palavra seio de Abraão não significa que o rico estava deitado no peito de Abraão. A palavra seio fala lugar de conforto. Deixa eu te explicar numa linguagem bem simples. Qual é o lugar que a mãe e um pai colocam um bebê recém-nascido? É sempre aqui, ó, nessa região do seio. Por quê? Quando você coloca o corpinho do seu bebê próximo ao seu peito, ela recebe afeto, ela recebe amor, ela recebe carinho. Por isso que um abraço gera curas. Abrace seu filho, abrace sua filha, abrace seu esposo, abrace a sua esposa. Quantos que passam anos e anos sem dar um abraço, estando diariamente próximo, e perde-se muitas oportunidades. Então a palavra seio de Abraão fala lugar de conforto. Quando o rico olha para cima, ele vê Abraão e vê Lázaro. E ele então, achando que na eternidade desfrutaria dos mesmos privilégios que ele gozava aqui na terra. Por quê? O que fez aquele rico ir para aquele lugar foi o orgulho. Foi a avareza. Ele desfrutava de tanta riqueza, e você não vai ver a Bíblia dizendo que ele oferecia a comida que comia para o mendigo. Você não vai ver a Bíblia dizer que ele ofereceu uma roupa para o mendigo.
Ele era um homem de ostentação, era um homem egoísta, ajuntou tesouros para si. Olha o que a Bíblia diz: e no Hades ergueu os olhos estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Volto a explicar. Quem morria naquela época, antes da morte e ressurreição de Cristo, os salvos que criam na palavra de Deus iam para o lugar chamado seio de Abraão. E as pessoas que morreram sem dar crédito à palavra de Deus iam e vão até hoje para esse lugar chamado Hades, que quer dizer inferno, tá bom? É a habitação dos mortos no mundo inferior, que estão aguardando o dia do juízo final. A Bíblia fala das almas dos salvos em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, Apocalipse capítulo de número 6 e o versículo 9. A Bíblia fala do paraíso, para onde vai as almas dos servos do Senhor. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4, Paulo, quando está falando dele, que foi levado por Deus em espírito até o terceiro céu, o lugar da habitação de Deus, Paulo foi levado ao paraíso. 2 Coríntios capítulo 12 e o versículo 4. Aí fica a explicação de que todo aquele que é salvo por Jesus, crê na palavra de Deus e parte dessa vida para outra, ele vai direto para o paraíso. Assim como também aqueles que não creem em Jesus Cristo vão para o tormento eterno. E o rico ergueu os olhos, olhando para o seio de Abraão, e de longe, viu Abraão e Lázaro. Por que ele viu de longe? Porque existe uma distância, existia um abismo entre o seio de Abraão e o Hades, que é o abismo, que é o inferno. Existia uma separação. Meus queridos, Deus é tão justo que até nesse texto sagrado aqui, o Senhor Jesus está explicando que na vida após a morte, quem creu na palavra de Deus vai para o paraíso. E quem zombava da palavra de Deus, quem não acreditava, escarnecia, vivia e vive até hoje a luxúria em nome dos prazeres, não vai para o mesmo lugar do salvo, não. Porque o salvo paga um preço aqui para estar na presença do Senhor Jesus, vivendo em santidade. E quem zomba da palavra de Deus, dizendo por aí que vai para o mesmo céu, não vai não. É a Bíblia que diz que existe uma separação. Existe uma separação. E este rico aqui viu de longe a Lázaro no seio de Abraão. Olha o que continua dizendo o versículo 24. E clamando disse: meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Neste versículo aqui, encontramos algumas explicações. Encontramos que o orgulho daquele homem não havia acabado, mesmo ele estando já no inferno, mesmo ele estando já em tormentos. Ele achou que exercia ainda alguma influência igual a que ele exercia quando estava vivo aqui na terra. Olha o que diz o versículo 24. Ele clamou a Abraão pedindo para mandar Lázaro, ou seja, ele achava que aquele Lázaro que ele estava vendo lá no seio de Abraão ainda poderia ser igualmente quando estava aqui na terra, sendo que era a mesma pessoa. Ele viu a alma de Lázaro, que era mendigo que ficava na sua porta, e por ele na terra, quando estava na terra, estar em estado de mendigo,
e ele era rico aqui na terra, achou que ainda usufruía das mesmas influências por causa do seu dinheiro. Mas, meus queridos, aqui está uma lição. Após essa vida, para a eternidade, não existirá influência do dinheiro que se possui aqui na terra. Não existirá pompa, ou seja, orgulho, aparência, não vai contar. Tudo que se existe aqui na terra passará. E o rico achou, na sua ilusória mentalidade, que ele ainda exercia a mesma influência. Fica aqui a primeira lição: não existirá influência de dinheiro na eternidade. Quem foi com Cristo, foi. Mas quem não foi com Cristo, perderá totalmente a sua participação como aquela pessoa influente. Agora, vamos para a segunda lição. A outra lição que eu aprendo aqui no versículo 24 é que ele chama Abraão de meu pai. Significa que o rico, antes de morrer, conhecia a palavra de Deus. Por que ele reconhece Abraão no seio e também o chama de pai? Sabe por quê? Ele era descendente de Abraão. Isso mesmo, o rico era descendente, era parentado com judeus. Mas, sabendo-se que todo judeu, ele tinha que aprender a Bíblia desde a sua infância, até chegar à fase adulta. Ele tinha que conhecer o Torá divino, é mandamento, está em Deuteronômio, capítulo 6. Os pais deveriam ensinar a Bíblia da época aos seus filhos, tá? Que era os primeiros 5 livros, o Pentateuco, e também era de acordo com que a idade ia avançando, ia aumentando a carga de leitura sobre os filhos para que eles nunca pudessem esquecer dos mandamentos do Senhor. O fato dele chamar Abraão de pai aqui aumenta mais ainda a responsabilidade sobre ele. Por que que ele, sendo um descendente de Abraão, por que que ele, sendo conhecedor profundo das Escrituras, perdeu a chance de ir para o seio de Abraão e estava no inferno, estava no Hades? Sabe por quê? Porque não basta ser parente de quem é de Deus. Não basta ser parente de quem conhece o Deus que fez os céus e a terra. Tem também que ter intimidade com Deus. O fato é que o Senhor fala desse contexto em Mateus, capítulo 8 e versículo 11. Diz assim o Senhor Jesus dizendo: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Sabe o que Jesus estava falando aqui? É que quando ele estava pregando, enquanto ele estava ministrando, existiam judeus que desaprovavam as curas que Jesus realizava. Existiam judeus, mesmo sabendo que Deus iria enviar o Messias Salvador para curar, libertar os cativos. O profeta Isaías profetizou 800 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, e muitos dos judeus sabiam disso através da leitura das profecias messiânicas do profeta Isaías. Mas sabe o que muitos dos judeus faziam? Desacreditavam em Jesus. E por esta razão o Senhor Jesus disse: os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Está aqui a prova contundente que não adianta ser parente de quem é fiel a Deus. Para ir para o céu, para entrar no céu, devemos também amar a palavra de Deus e obedecermos a palavra de Deus. Outra lição que eu aprendo aqui no verso 24: tudo fica invertido na eternidade.
O rico que nunca mendigara na terra, agora implora, usando talvez as mesmas palavras com que Lázaro lhe pedia migalhas. Agora se inverte. Lázaro pedia migalha, agora é o rico que implora por água. o rico cortava a volta de Lázaro, agora ele implora, ele pede a Abraão para enviar Lázaro para molhar a ponta dos seus dedos, para ele refrescar a língua, porque ele estava atormentado naquelas chamas do inferno. Olha como os papéis se invertem na eternidade. Quem tem nojo, quem é orgulhoso, corta a volta, quem não perdoa, quando passar dessa vida para outra e estiver no inferno, vai abrir os olhos da consciência tarde demais. Tarde demais. Sabe por quê? Olha as lições do versículo 24 de Lucas 16. Olha as lições. Ele usava, quem sabe, as mesmas palavras que Lázaro pedia migalhas. Outra coisa, que no inferno encontramos aqui o rico fazendo o que era rico, né? Que no inferno o dinheiro dele não existia mais. Quando ele morreu, todo o dinheiro dele ficou para os parentes que estavam aqui na terra. Mas a alma dele voltou para a eternidade do jeito que quando ele nasceu. Todo mundo quando nasce nessa terra não nasce sem trazer nada. E ele voltou para a eternidade sem levar nada. Agora, preste atenção em outro detalhe aqui. Olha como diz o verso 24. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Você vê aqui nesta frase uma oração. Só que uma oração dirigida à pessoa errada. Sabe por quê? No Evangelho de João, vou te mostrar algo aqui. No Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 14, versículo de número 13, a Bíblia vai dizer assim: E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Nenhuma oração aqui na terra pode ser feita a nenhuma outra pessoa a não ser ao Senhor Jesus Cristo. A oração deve ser feita em nome de Jesus. Por quê? Quando oramos em nome de Jesus e Deus responde a nossa oração, o nome do Senhor Jesus é glorificado. Deus é glorificado através da pessoa de Jesus Cristo. Só que o rico aqui está orando a Abraão. Ele não está se dirigindo a Deus. O orgulho na alma dele se perpetuara. Preste atenção. O orgulho na alma do rico ainda era perpétua. Ele era orgulhoso de essência. E outra coisa que nós aprendemos aqui no verso 24, outra lição. Não adianta quem está no inferno clamar, orar, implorar, gritar. Sabe por quê? Toda oportunidade que a pessoa tem de gritar, orar e clamar é aqui na terra. A pessoa deve clamar enquanto é agora, é o hoje. Ainda dá tempo. Você que está me assistindo nesse vídeo, se tem alguma pendência com Deus, aproveite que você está vivo. Ainda dá tempo. O tempo do arrependimento é agora. O tempo de orar é agora. O tempo de clamar por Deus é hoje, é agora. Porque depois desta vida e que se passa para a eternidade, não se faz mais oração. Ainda mesmo se a pessoa partiu sem salvação, não adianta mais clamar. Agora, para aqueles que são salvos, que parte da eternidade, desta vida para a eternidade, já vai estar junto com o Pai.
vai falar diretamente com o Pai. Gozará das delícias celestiais. Aleluia. Então vamos continuar aqui a aprender mais. Vejamos no versículo 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Os tormentos, o tormento, o inferno é um lugar de sofrimento, onde é visto o que jamais se gozará, de onde os condenados se lembrarão do passado, com saudade insaciável e remorso, e de sede sem alívio. Preste atenção, o fato deste homem ter pedido para Abraão mandar Lázaro levar água para ele molhar a língua porque ele estava em chamas, é porque o inferno é um lugar de sede. O inferno, segundo a Bíblia, é um lugar de sede. Aqui, aquele que antes desprezou todas as oportunidades que teve diante de Deus e da sua palavra, mas o tempo passou, ele se esqueceu de Deus, ele se esqueceu que a vida aqui na terra é um sopro, ele se esqueceu de que um dia ele passaria desta vida para a eternidade, desprezou a palavra de Deus, deu as costas para Deus e o tempo passou. É uma mensagem de reflexão. Vamos refletir, irmãos, que vale a pena adorar a Jesus Cristo. Vale a pena, lendo esta parábola que o Senhor Jesus deixou para nós meditarmos, vale a pena amarmos a palavra de Deus. Vale a pena obedecermos a palavra de Deus. Vale a pena respeitarmos ao nosso semelhante, porque muitos vão deixar para amar a Bíblia, vão deixar para orar depois que estiverem no inferno e não terá mais oportunidade de ser salvo, porque o inferno é um lugar de separação eterna e separação de Deus. O que é pior, a pessoa vai clamar, clamar, clamar e Deus não ouvirá. Que coisa terrível! Mas, enquanto há vida, há esperança. Clame por ele agora. Ore a ele agora. Ele ouvirá o seu clamor. Ele ouvirá as tuas orações. Olha só o versículo 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Quando Abraão aqui no versículo 25 diz, lembra-te, é porque também no inferno é um lugar que a memória lembra de tudo que você viveu aqui na terra. Tudo que a pessoa praticou, fez de errado, a memória vai vir à tona e a pessoa vai saber por que está no inferno, porque a própria consciência vai mostrar e vai doer. A Bíblia diz que o inferno é um lugar onde o bicho nunca morre. Sabe o que é isso? É a consciência daqueles que amaram a prostituição, amaram o homicídio, amaram o assassinato, amaram a feitiçaria, amaram a mentira. O inferno é o lugar dessas pessoas. Então, é uma mensagem que não é nem para você ficar assim dando muito glória a Deus, aleluia, mas é mais para você refletir, para nós refletirmos o que é a vida depois da morte. Os salvos vão para o gozo eterno, mas os ímpios
perecerão no abismo sem Jesus. É o que o Senhor diz nesta parábola. Olha aqui o que diz ainda o versículo de número 26. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. Existe um abismo entre o inferno e o paraíso de Deus. Agora, à luz da Bíblia, o Hades é o inferno, o lugar onde estão as almas dos mortos que morreram sem Cristo, sem crer na palavra de Deus. E o seio de Abraão era o local provisório onde aqueles que acreditavam na palavra de Deus, amavam a palavra de Deus e morreram antes da morte de Cristo. Conforme está registrado em Efésios, o Senhor Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele desceu às partes baixas. Sabe o que ele fez? Foi lá no Hades, que era aquele lugar que ficava entre o seio de Abraão e o inferno. Jesus então vai no seio de Abraão, abre as portas do seio de Abraão, retira as almas de todos os salvos daquele lugar e leva para o paraíso eterno. Desde então, nunca mais as almas daqueles que morreram crendo e obedecendo a palavra de Deus, nunca mais vai para o Seol, nunca mais vai para aquela região. Agora sobe direto para o paraíso eterno, que é o terceiro céu, onde a Bíblia nos mostra e nos prova. E quem morre sem Jesus vai direto para o inferno aguardar o juízo final. Olha o que diz aqui o versículo 26. E além disto está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Sabe o que livra a alma da pessoa do inferno? É ouvir os profetas de Deus, é ouvir a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, aceitar ao Filho de Deus, ao Senhor Jesus como Salvador. Sabe o que livra a tua alma do inferno? É obedecer a palavra de Deus, é amar a palavra de Deus, conforme está registrado no livro de Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia! Quer escapar do inferno? Obedeça a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. O rico estava fazendo uma oração que não tinha valor nenhum. Jamais seria ouvida. Ele estava querendo que Abraão pedisse a Deus para ressuscitá-lo, para ele voltar na terra e avisar aos seus irmãos para ouvir a palavra de Deus que era ministrada para eles escaparem do inferno. Só que Abraão disse: tem lá na terra já os profetas pregando a palavra. Ouçam-nos. Ou seja, se eles também fazer o mesmo que você fez, desprezar a palavra, todos seus 5 irmãos vão cair aí nesse lago de fogo e vai cair nesse abismo que é o inferno. Todos eles, todos que desprezam a palavra de Deus. E olha o que a Bíblia vai dizer no livro de Salmo, Salmos de número 9. Vamos ler. Salmos de número 9, versículo 17.
os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Todas as nações, isto é, todos os lugares que desprezam a palavra de Deus, que amam a feitiçaria, nações que os seus governos criam leis que são contra os princípios da palavra de Deus, que abominam os cristãos, matam os cristãos. Sabe qual é o destino dessas nações e dessas pessoas? Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Olha o que diz o Salmo de número 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. De acordo com o que é revelado na Bíblia, o inferno é um lugar de trevas, onde as pessoas permanecerão na escuridão eterna. Olha o que a Bíblia diz em Mateus, capítulo 8, versículo 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, lugar de sofrimento, lugar de trevas. Não existe luz, ninguém vai enxergar ninguém. O fogo do inferno é escuro. E o pior, o fogo do inferno não causa luminosidade igual ao fogo da terra. Não, o fogo do inferno é um fogo que Deus preparou para o diabo e os seus anjos, onde a pessoa se queima e não vai ver ninguém que está ao seu lado para servir de consolo. Sabe o que é isto? Separação eterna de Deus. O que mais a Bíblia fala de inferno? Um lugar onde o fogo, que representa a ira de Deus, punindo todos os ímpios, e nunca se apagará. Vamos conferir Isaías 33, versículo de número 14. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. E os pecadores de Sião se assombrarão. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com um fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Aqui Deus usa o profeta Isaías, condenando a hipocrisia, a idolatria que Israel estava vivendo. Diziam que era de Deus, mas não viviam uma vida que condizia que eles eram de Deus. Por isto, a hipocrisia, a mentira, a falsa religiosidade os levaria para o inferno, que é chamado lugar de labaredas eternas. Olha só, outro índice. O inferno é um lugar de aflições e angústias indescritíveis, onde o bicho não morre, que é o remorso eterno, e que sofrerão as pessoas que para lá forem. Vamos conferir. Marcos, capítulo 9, versículo 43. Marcos 9, 43 e 48. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Agora veja o versículo 48. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. O bicho aqui é a consciência das pessoas. E o fogo que nunca se apaga é a ira de Deus, queimando eternamente. A pessoa vai passar um ano se queimando, sentindo dores, ruivando de horrores. Vai passar 200 anos, 1 milhão de anos, 10 bilhões de anos, e nunca vai se apagar o fogo da ira de Deus. Então, queres fugir do inferno? Aceite a palavra do Senhor Jesus Cristo e aceite ao Senhor Jesus. Ame a palavra de Deus e obedeça. Olha outra coisa que a Bíblia fala sobre o inferno. O inferno, segundo as palavras do Senhor, é uma prisão eterna. Sendo assim, ninguém deve duvidar da existência dele. O inferno é real e deve ser evitado por todas as pessoas. Evite ir para lá.
evite ir para o inferno, obedeça a palavra de Deus. Veja Mateus, capítulo 5, versículo 26 e o versículo 25. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Aqui o Senhor Jesus está explicando no Sermão da Montanha que o inferno é um lugar de prisão eterna. Biblicamente, onde está localizado o inferno? Está debaixo da terra. Provérbios capítulo 15, versículo 24. Mas este local só Deus conhece. O inferno fica embaixo da terra. Provérbios 15 e versículo 24. Preste atenção. Outra coisa, Deus estará presente no inferno? É uma pergunta que muita gente faz. De certa forma, sim. Sendo Deus onipotente, presente em todos os lugares ao mesmo tempo, ele estará representado lá por sua ira. A justiça divina obriga Deus a castigar o pecado. Todas as pessoas que tiverem rejeitado o plano de salvação oferecido pelo Senhor, sem nunca terem se arrependido de seus pecados, irão para o inferno, para o tormento eterno. Que coisa terrível, não é verdade? Talvez você esteja até espantado. Pastor Márcio Gomes está pregando, está falando muito do inferno. Foi Jesus que falou. Se você quer saber, teologicamente, posso te afirmar que Jesus falou mais do inferno do que do céu. Sabe por quê? Para que ninguém vá para lá. O próprio Senhor Jesus alertou para que ninguém vá para o inferno. Ninguém. Ele quer que todos se salvem, mas para ser salvo é necessário amar a palavra de Deus e obedecê-la. Quem passará a eternidade no inferno? Segundo a Bíblia, em Mateus capítulo 24 e o versículo de número 24, todos os falsos cristos e falsos profetas vão para o inferno. Olha o que diz Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Quem vai para o inferno? Os falsos profetas, porque usam uma tática chamada engano. E em Apocalipse está escrito que ficarão de fora os mentirosos. Mentira é de Satanás, é a filha. A única coisa que a Bíblia dá paternidade a Satanás é a mentira, porque ele é o pai da mentira. Em João, o Evangelho de João, Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Todos os homens e mulheres infiéis vão para o inferno. Mateus capítulo 24, versículo 48 até o versículo 51. Olha o que a Bíblia diz sobre os infiéis. Mateus 24, 48 ao 51. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera, a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Sabe o que significa a palavra hipócrita? Mentira. No original, a palavra hipócrita significa ator, artista, aquele que interpreta um papel que não é a sua vida real.
Quantos que estão na casa de Deus que são hipócritas? Pregam contra o pecado, mas não deixam o adultério. Pregam contra a mentira, mas não para de mentir para a mulher, para o marido. Quantos que estão na igreja acha que terno e gravata vai salvar ele? Não vai. É a vida nua e crua diante de Deus. Transparência que vai te salvar do inferno. É a sua transparência, vergonha na cara, que vai te livrar do inferno. É isso mesmo. Seja você uma pessoa só dentro da sua casa, no seu trabalho e na sua igreja. Não queira mostrar para o seu pastor que você é gente boa, se em casa você é um estúpido com a sua esposa, se no trabalho ninguém te suporta. Seja você mesmo. Deixa de ser hipócrita. Sabe por quê? O fingimento, a mentira, tem prazo de validade. E hipocrisia com Deus não funciona. Entrar no céu, morar no céu, viver com Jesus eternamente, acompanhado dos seus milhares de anjos, é uma questão de santidade. Aleluia. Glória a Deus. Agora, quem passará a eternidade no inferno? Os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas. Olha só o que diz Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 8. Olha o que diz a Bíblia. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O Senhor Jesus, ele alerta para que ninguém vai para lá. Quem passará a eternidade no inferno? Os fornicadores e os feiticeiros. O que é fornicação? Sexo antes do casamento. Prostituição. O que é feitiçaria? É idolatria, é adoração a Satanás, deixar de adorar a Deus, fazer feitiços, desejar o mal às pessoas. Isto é obra de feitiçaria. Desobediência também é comparado à obra de feitiçaria. Quem desobedece à palavra de Deus vão para o inferno. É a Bíblia que diz, Apocalipse 21, 8. Quem é que vai para o inferno, passar a eternidade no inferno? Os idólatras e todos os mentirosos. Quem é que vai passar a eternidade no inferno? Os injustos, obstinados, os ímpios e pecadores. Está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 9. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos, irreligiosos, para os parricidas. Parricida é aquele que mata pai. E para os matricidas, aqueles que matam mãe. Para os homicidas, aqueles que matam qualquer pessoa. Lugar terrível, lugar de pessoas endemoniadas que só praticaram o mal. Essas pessoas que andam praticando esses atos estão tomadas por espíritos malignos e precisam ser libertas e aceitarem ao Senhor Jesus como Salvador, senão a eternidade deles é no inferno. Olha o que a Bíblia diz. Quem passará a eternidade no inferno? Todos que se esquecem de Deus. Olha o que diz Salmos, capítulo 9, versículo 17.
Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Muitas pessoas lembram de tudo aqui na terra. Lembra do seu carro importado, das suas empresas, do seu dinheiro na conta bancária, dos seus filhos, dos seus parentes. Lembram do seu time de futebol. Lembram de muitas coisas, mas de amar a Deus e a sua palavra se esquece. E pensa que quando morrer, partir desta vida para outra, vai levar a influência que exerce aqui nesta vida. Não vai. Partiu desta vida para a eternidade, você não leva nada. Ninguém levará nada. Na eternidade, ou você vai com Jesus para ter riqueza eterna, ou vai sem Jesus para a pobreza eterna e queimar no fogo do inferno eternamente. Não tem outra palavra para dizer. A palavra é esta. E outra coisa, lições que a Bíblia nos mostra. Alguém poderá escapar do inferno estando lá? Não tem como. Olha o que a Bíblia diz. Lucas, capítulo 16, versículo 26. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Existe um abismo. Não tem como escapar. O sofrimento no inferno será eterno? Sim. A Bíblia nos mostra que o inferno não foi feito para os homens, não foi feito para o ser humano. O inferno é o lugar da extrema ira de Deus, o lugar onde Deus demonstra a sua ira. O inferno é um lugar que foi feito para o diabo e os seus anjos. E todos que se esquecem de Deus vão para lá. Olha o que diz Mateus 25. Mateus capítulo 25, versículo 30. Olha o que a Bíblia diz. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Sabe o que é isso que Jesus está dizendo? Que o inferno é um lugar de dores. A pessoa vai implorar por ajuda, vai implorar por socorro, vai implorar por alívio, mas não vai obter. É lugar de pranto e ranger de dente, intensas dores, eternamente, fogo e enxofre, e sendo fustigado pelos demônios. Porque o inferno, a Bíblia diz que foi feito para o diabo e os seus anjos. E quem for para lá vai ter a infelicidade de ter a companhia de Satanás e os seus demônios. Então, é um lugar de tormento eterno. Escape do inferno. Ame a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Conserte com quem você tem que consertar. Peça perdão enquanto há tempo. Coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Viva uma vida de oração. Viva uma vida de santidade. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Vamos obedecer a palavra de Deus. Vamos amar a palavra de Deus. Aleluia. Como alguém poderá sofrer eternamente no inferno se o tipo de vida que conhecemos se acaba com a morte física? É o pensamento de muitos, né? Que acham assim,
Morreu, acabou. Morreu, acabou. Não é assim que a Bíblia ensina. Após a morte, segue-se o juízo. Está registrado em Hebreus. A morte dá fim apenas à vida física. Assim, o homem volta ao pó. Entretanto, ele é constituído apenas de um corpo, de matéria, possui alma e espírito. Com a morte, o corpo físico deixa de existir, mas o espírito e a alma, que não se separam, são eternos. A carne não tem emoções. Os sentimentos estão na alma. Se o sofrimento é eterno, tem de haver um elemento eterno para experimentá-lo. Este elemento é o espírito e a alma. Nosso espírito e nossa alma não morrem. A obra de salvação tem ambos como foco diante desta verdade. O que fazer? A única alternativa é aceitar o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, vivendo fielmente para Ele até o último dia da nossa jornada terrena. Vamos conferir aqui o que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. Só tem uma forma de escapar do inferno, é crer em Jesus. Jesus é a porta que abre e ninguém fecha, e a porta que fecha e ninguém abre. Se você crê em Jesus, aceitá-lo como Salvador e amar e obedecer a sua palavra, tu escaparás do inferno. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, parte B, também nos fala. Vamos conferir. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, parte B. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Agora vem a parte aqui. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Este versículo aqui o Senhor Jesus está citando para que João escreva a segunda carta à igreja de Esmirna. Nós ainda colocaremos as séries das 7 igrejas da Ásia neste canal. Não perca. Já tem a 7ª carta da igreja da Ásia e tem a 5ª carta da igreja da Ásia. Vamos colocar a primeira carta, a 2ª carta e as demais que estão faltando. E você pode acompanhar essas mensagens no nosso canal. Amém, meus irmãos? Já estamos caminhando para o final. Vamos agora para o que a Bíblia nos diz sobre o inferno. E eu encerro a mensagem aqui. O que é o inferno? É a eterna separação de Deus. Olha o que diz aqui Tito, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 9. Os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Agora veja o que o escritor está dizendo aqui no versículo 8. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. O inferno é um lugar de castigo eterno. E aqui eu encerro esta mensagem com o que Abraão disse no versículo 31.
Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Jesus, o Senhor Jesus, encerrou esta parábola bem enfática, dizendo que o inferno é uma realidade. Jesus disse que o inferno é uma realidade. Queres escapar do inferno? Aceite ao Senhor Jesus como Salvador. Obedeça a palavra de Deus e ame ao Senhor Jesus de todo o seu coração. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. E obrigado por ter assistido esse vídeo até esse momento. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu espero, eu aguardo encontrar você que está me assistindo lá nos céus, para que possamos nos abraçar e nos alegrar na presença de Deus. Vamos ser fiéis à palavra de Deus. Vamos obedecer a palavra de Deus. Vamos amar a palavra de Deus. Vamos amar ao Senhor Jesus cada vez mais. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.